Seja bem-vindo ao Guerreiros do Mundo. Hoje, vamos entrar na vida dos núbios, guerreiros lendários das margens do Nilo. Imagine-se viajando no tempo, sob o calor do sol do deserto, onde o vento sopra sobre as areias douradas e a vida pulsa ao longo do rio que moldou civilizações inteiras. Ali, você encontra um povo forte, resiliente e cheio de orgulho, com um arco longo nas mãos e um olhar fixo no horizonte. Os núbios não eram apenas mestres da guerra, mas também guardiões de uma cultura rica que prosperava ao sul do Egito. Foram caçadores habilidosos e arqueiros mortais, temidos até pelos faraós mais poderosos. Conhecidos como os mestres do arco, eles dominaram o Vale do Nilo por séculos, protegendo suas terras e erguendo um reino que desafiou o próprio Egito em alguns dos momentos mais dramáticos da história antiga. Mas quem eram esses guerreiros? Como viviam? O que os tornava tão extraordinários no campo de batalha? Hoje, você vai descobrir como os núbios transformaram o arco em uma arma de poder e símbolo de identidade. Prepare-se para uma jornada emocionante pelo tempo. Você vai ver como esses guerreiros resistiram a adversidades, influenciaram impérios e escreveram seu nome na história. Fique conosco, porque a aventura está apenas começando. Vamos desvendar a vida, os feitos e o legado dos núbios, os mestres das margens do Nilo. Para entender os núbios, é preciso mergulhar na história de sua terra natal, a Núbia. Localizada ao sul do Egito, essa região, rica em ouro e repleta de paisagens desérticas cortadas pelo rio Nilo, foi o berço de uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. Aqui nasceu o reino de Kush, que, durante séculos, floresceu como uma potência cultural, comercial e militar. A Núbia era mais do que uma simples vizinha do Egito. Era uma terra estratégica, conectando o norte da África ao coração do continente. Os núbios controlavam rotas comerciais essenciais, onde passavam caravanas carregadas de incenso, marfim e, claro, o tão cobiçado ouro. Não era à toa que os egípcios chamavam essa região de Tasseti, a terra do arco, em referência aos habilidosos arqueiros núbios. O reino de Kush surgiu em meio a essa riqueza e prosperidade. No início, foi influenciado pelas dinastias egípcias, absorvendo práticas religiosas, técnicas de construção e até escrita hieroglífica. Mas os núbios não eram meros imitadores, eles tinham uma identidade própria, que emergia a cada desafio enfrentado. Quando o Egito entrou em declínio, Kush se tornou a força dominante na região, consolidando seu poder e estabelecendo Napata e, mais tarde, Meroé como capitais de um reino vibrante. O poder dos núbios era visível não apenas em sua habilidade militar, mas também em sua arquitetura. Pirâmides menores, mas igualmente imponentes, começaram a surgir no deserto, como testemunhas silenciosas de um povo determinado a marcar seu lugar na história. E assim, de uma terra árida e aparentemente inóspita, nasceu um reino que não só resistiu aos séculos, mas também desafiou os faraós. Os núbios estavam apenas começando sua ascensão como uma das grandes civilizações da antiguidade. No campo de batalha da antiguidade, poucas armas eram tão temidas quanto o arco longo dos núbios. Com uma precisão mortal e alcance impressionante, ele não era apenas um instrumento de guerra, mas um símbolo de identidade para o povo núbio. Os arqueiros dessa região eram tão habilidosos que o Egito os recrutava como mercenários, e os textos antigos frequentemente mencionavam sua fama como mestres do arco. Esses guerreiros não aprendiam a atirar por diversão, o arco era uma extensão de suas vidas. Desde cedo, as crianças núbias eram ensinadas a manejar a arma, em parte para caçar e em parte para defender suas comunidades. Seus arcos, feitos de madeira de acácia reforçada com tendões de animais, eram projetados para a força e a durabilidade. As flechas, com pontas de metal ou pedra, eram feitas para penetrar as defesas mais resistentes, e os arqueiros podiam disparar com velocidade assustadora. No campo de batalha, sua estratégia era simples, mas eficaz: atacar à distância. Eles usavam formações abertas e se moviam rápido, aproveitando o terreno desértico para emboscar inimigos desavisados. A habilidade em derrubar oponentes antes mesmo de se aproximarem os tornou famosos e temidos. Imagine o impacto psicológico. Exércitos inteiros hesitavam ao enfrentar os núbios, sabendo que suas fileiras seriam dizimadas antes de chegar perto. Para os núbios, o arco não era apenas uma arma, era o coração de sua resistência e o símbolo de sua força. Em uma reviravolta impressionante da história, os núbios, que durante séculos foram vistos como aliados ou rivais do Egito, assumiram o trono do maior império da época. Assim começou a era dos faraós negros, quando reis do reino de Kush governaram o Egito como a 25ª dinastia,
marcando um dos períodos mais fascinantes da história antiga. Tudo começou com Pi, o rei núbio que decidiu unificar o Egito sob seu comando. Não foi uma conquista fácil, ele teve que enfrentar e derrotar vários governantes locais. Mas Pi não era apenas um conquistador, ele via a unificação como uma missão divina. Ele restaurou templos, manteve tradições egípcias e governou com um senso de justiça que impressionou até seus inimigos. Depois dele, outros faraós núbios seguiram seu legado, como Shabaca, que consolidou a autoridade núbia no Egito, e Taharqa, talvez o mais famoso de todos. Taharqa não apenas defendeu o Egito de invasões estrangeiras, mas também investiu em enormes projetos de construção, como templos e pirâmides, que simbolizavam a grandiosidade do reinado núbio. Mas essa era de ouro não durou para sempre. Pressões externas, como os ataques dos assírios, forçaram os núbios a recuar para sua terra natal. Mesmo assim, o impacto cultural e político da dinastia núbia permaneceu gravado na história do Egito, mostrando que esses guerreiros eram muito mais do que arqueiros habilidosos, eram líderes visionários. A força dos núbios no campo de batalha não vinha apenas de suas armas, mas também de sua inteligência estratégica. Mestres em aproveitar o terreno e os recursos ao seu redor, eles desenvolviam táticas que frequentemente deixavam seus inimigos confusos e vulneráveis. O deserto, aparentemente inóspito, era seu aliado mais fiel. Os núbios conheciam cada duna, cada rocha e cada desfiladeiro de suas terras. Usavam isso a seu favor em emboscadas devastadoras, escondendo-se em terrenos elevados ou estreitos para atacar de surpresa. As flechas disparadas de longe causavam estragos antes mesmo de o inimigo perceber o perigo. Era como se o próprio deserto lutasse ao lado deles. Quando não estavam em posição de emboscar, os núbios adotavam formações abertas e flexíveis, permitindo movimentos rápidos. Essa mobilidade contrastava com os exércitos egípcios, mais lentos e dependentes de infantarias densamente organizadas. Isso dava aos núbios uma vantagem: atacavam, recuavam e reagrupavam antes que o inimigo tivesse chance de reagir. Outra tática impressionante era o uso de iscas. Pequenos grupos de guerreiros núbios avançavam para provocar o inimigo, levando-o a perseguir o que parecia ser um alvo vulnerável. Mas isso era apenas o começo da armadilha. Assim que os oponentes entravam no terreno escolhido, o resto do exército núbio cercava, garantindo a vitória. Essa habilidade em planejar e executar estratégias eficazes também era evidente na defesa de suas fronteiras. Durante séculos, os núbios protegeram o reino de Cuxi de invasões egípcias, e mais tarde, assírias, resistindo bravamente contra exércitos maiores e mais bem equipados. Os núbios não eram apenas guerreiros de força, eram mestres de engenhosidade e resiliência. Cada batalha era um teste de inteligência, coragem e lealdade às suas terras e ao seu povo. Para os núbios, a guerra e a espiritualidade estavam profundamente conectadas. Seus guerreiros não lutavam apenas por terras ou riquezas, eles acreditavam que suas ações no campo de batalha eram uma extensão da vontade divina. A religião era parte essencial da identidade núbia, moldando tanto suas vidas cotidianas quanto suas estratégias militares. Os núbios adotaram e adaptaram muitas práticas religiosas do Egito, mas também tinham crenças e rituais únicos. Um dos principais deuses venerados era Amon, o deus do céu e da criação. Em Napata, a capital espiritual de Cuxi, o templo de Amon era o coração religioso do reino. Guerreiros e líderes frequentemente buscavam bênçãos antes de batalhas importantes, acreditando que sua vitória ou derrota era determinada pela aprovação divina. Além de Amon, os núbios tinham forte reverência pelos espíritos ancestrais. Para eles, os antepassados eram guias espirituais que protegiam as famílias e o reino. Antes de uma batalha, rituais envolvendo sacrifícios e orações eram realizados para invocar a força e a sabedoria desses espíritos. Outro aspecto fascinante era a presença das rainhas sacerdotisas, chamadas de candaques. Essas mulheres desempenhavam papéis religiosos e políticos de grande influência. Muitas vezes, elas lideravam rituais e eram vistas como intermediárias entre o mundo humano e os deuses, reforçando a conexão entre o poder espiritual e militar. No campo de batalha, essa fé inabalável dava aos guerreiros núbios uma coragem extraordinária. Eles acreditavam que morrer lutando era um ato sagrado, garantindo-lhes um lugar especial na vida após a morte. Essa mistura de espiritualidade e bravura tornava os núbios não apenas guerreiros habilidosos, mas também figuras reverenciadas em sua própria sociedade. Com a religião guiando suas ações, os núbios encontraram força para enfrentar inimigos formidáveis e proteger seu reino. Para eles, lutar era mais do que um dever,
era um ato de fé. Os guerreiros núbios não eram apenas protetores de suas terras, eram figuras centrais na estrutura social de Kush. Respeitados e admirados, eles desempenhavam um papel que ia além do campo de batalha. Eram símbolos de força, lealdade e conexão com as tradições espirituais e culturais do reino. Na sociedade núbia, os guerreiros pertenciam a uma elite que frequentemente se destacava por suas habilidades e dedicação. Muitos vinham de famílias nobres, mas outros ascendiam ao status de guerreiros por sua bravura e habilidades excepcionais com o arco. Esse reconhecimento era uma forma de unir as camadas sociais, pois a coragem no campo de batalha muitas vezes transcendia a origem. No dia a dia, os guerreiros participavam ativamente da vida comunitária. Quando não estavam treinando ou lutando, ajudavam na caça, uma atividade crucial para fornecer alimento e peles. Caçar também era visto como uma extensão do treinamento militar, já que exigia paciência, precisão e estratégia, habilidades fundamentais em batalha. Os núbios valorizavam profundamente suas famílias, e os guerreiros não eram exceção. Apesar de seu papel muitas vezes perigoso, eles eram pais, maridos e irmãos dedicados. As famílias, por sua vez, desempenhavam um papel importante em dar suporte emocional e espiritual, realizando rituais de proteção antes de campanhas militares e celebrando as vitórias quando os guerreiros retornavam. Além disso, os guerreiros núbios eram essenciais na preservação das tradições. Participavam de festivais religiosos e cerimônias, muitas vezes como guardiões dos templos e líderes em desfiles e celebrações. Eles eram um lembrete constante da força do reino, não apenas para os inimigos, mas também para seu próprio povo. Esse equilíbrio entre a vida militar e civil fazia dos guerreiros núbios figuras completas. Eles eram heróis em batalha, protetores de suas famílias e pilares da comunidade. Um legado que, mesmo hoje, ecoa na história como um exemplo de coragem e humanidade. A vida dos núbios era muito mais rica e intrigante do que apenas batalhas e conquistas. Eles eram mestres em transformar o ambiente em que viviam, criando uma cultura forte e adaptada às condições do Vale do Nilo e do deserto ao redor. No dia a dia, o arco e a caça eram fundamentais. Além de servir como treinamento militar, a caça fornecia alimento e peles. O antílope, por exemplo, era um dos animais mais caçados, e capturá-lo exigia paciência e habilidade. Não era algo apenas prático, era uma forma de reforçar as qualidades de um guerreiro. A alimentação dos núbios era simples, mas eficiente. Grãos como sorgo eram usados para fazer pães e bebidas fermentadas, enquanto peixes do Nilo e frutas locais complementavam a dieta. A terra fornecia o essencial, e eles sabiam como aproveitá-la ao máximo. Seus trajes também chamavam a atenção. Apesar de o deserto impor simplicidade, eles se destacavam pelo uso de joias de ouro e pedras preciosas, que simbolizavam status e conquistas. Braceletes, colares e outros adornos refletiam tanto riqueza quanto respeito pela tradição. A música e a dança ocupavam um lugar especial. As celebrações eram acompanhadas por tambores, flautas e instrumentos de corda, criando ritmos vibrantes que uniam a comunidade. A energia desses momentos era um contraste com o silêncio do deserto, mostrando o lado festivo de um povo tão resiliente. As pirâmides núbias são outro destaque. Menores que as egípcias, mas igualmente grandiosas, elas foram erguidas como túmulos de reis e rainhas. Cada uma trazia inscrições detalhadas, homenageando os feitos daqueles que lá repousavam, e reforçando a conexão com os deuses e com a eternidade. Com uma vida moldada pela força da terra e pelas tradições, os núbios deixaram um legado que é, ao mesmo tempo, sofisticado e profundamente ligado à sua sobrevivência em um ambiente desafiador. O legado dos núbios não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, sua história continua a inspirar e influenciar a cultura mundial, seja em livros, filmes, jogos ou até na forma como vemos a história da África. Eles deixaram marcas que atravessam séculos e continuam a ser redescobertas e celebradas. No cinema, por exemplo, embora os núbios não sejam frequentemente protagonistas, sua presença é sentida em histórias que exploram o Egito Antigo e suas regiões vizinhas. Filmes como Cleópatra e Deuses do Egito tocam brevemente em elementos da cultura núbia, ainda que nem sempre de forma precisa. No entanto, a representação dos faraós negros ganhou mais atenção em documentários e séries históricas, como Africa's Great Civilizations, narrada pelo historiador Henry Louis Gates Jr. Na literatura, os núbios aparecem como peça-chave em romances históricos que exploram a relação entre o Egito e seus vizinhos. Autores modernos têm trabalhado para dar destaque a esses povos, mostrando-os como figuras complexas e heroicas.
Livros acadêmicos e ficcionais ajudam a reconstruir a imagem dos núbios como líderes e inovadores. E não podemos esquecer os videogames. Jogos de estratégia como Civilization VI introduziram líderes inspirados em figuras núbias, como a Manitori, uma das grandes rainhas de Kush. Esses jogos não apenas entretêm, mas também educam, apresentando a cultura núbia para uma nova geração de jogadores. Mais recentemente, movimentos culturais têm resgatado o orgulho das civilizações africanas, incluindo os núbios, como parte de uma narrativa maior sobre a contribuição do continente para a história global. Exposições e museus, como as do British Museum, trazem artefatos que revelam a sofisticação de Kush, e acadêmicos têm trabalhado para corrigir interpretações antigas e incompletas sobre seu papel na história. A influência dos núbios não é apenas um eco do passado, ela continua viva em diversas formas, nos lembrando de que essa civilização foi muito mais do que guerreira, foi criadora de uma herança que ainda inspira o mundo moderno. Os núbios foram muito mais do que arqueiros habilidosos ou vizinhos do Egito. Eles foram uma força histórica que desafiou impérios, moldou culturas e escreveu seu legado nas areias do deserto e nos templos de pedra. Suas histórias, ainda que por vezes esquecidas, revelam um povo de coragem e determinação, cuja influência ecoa até hoje. Ao longo desse caminho, vimos como os núbios transformaram o arco em um símbolo de poder e sobrevivência, erguendo pirâmides que guardavam a memória de seus líderes e defendendo seu reino com táticas brilhantes. Mas também descobrimos um lado humano, um povo que celebrava a vida com música e dança, que honrava seus antepassados e que se adaptava a um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Pensar sobre os núbios nos leva a questionar o que realmente define um grande povo. Seriam as conquistas militares? A riqueza cultural? Ou talvez a capacidade de resistir, inovar e deixar uma marca indelével no mundo? E aí está a beleza de olhar para o passado. Ele nos lembra que histórias como a dos núbios não são apenas um registro de tempos antigos. Elas nos mostram como, mesmo em meio a adversidades, é possível construir algo grandioso, algo que inspire gerações futuras. Se você ficou tão fascinado quanto nós por essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Assim, você continua acompanhando as histórias dos maiores guerreiros que já pisaram neste mundo. E diga aí nos comentários, qual parte da história dos núbios mais te surpreendeu? Estamos ansiosos para conversar com você e descobrir quais guerreiros você quer ver nos próximos vídeos. Os núbios nos mostraram que o poder não está apenas na força física, mas também na sabedoria e na coragem de defender aquilo que importa. Até a próxima, no Guerreiros do Mundo.